Os cumprimento com a paz do Senhor. Você que trouxe Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. A partir do versos de número 11. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. A partir do versos de número 11. Enquanto você procura o texto, minha gratidão a Deus por essa data e esses dias tão históricos da Assembleia de Deus aqui em Alagoas, pelos 108 anos, e feliz por também poder participar do centenário da Escola Bíblica. Externo minha gratidão ao reverendo pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, bem como a sua esposa, a irmã Vaninha, seus filhos, a toda a mesa diretora. Trago saudações do meu pastor, presidente, pastor Paulo Freire, também deputado federal. Sintam-se abraçados as autoridades civis que aqui estão e também eclesiásticas. A minha esposa, irmã Luciene, que veio comigo, como sempre me acompanha, graças a Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2, você que trouxe Bíblia, diga amém. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um ao outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. Pode tomar o seu respectivo assento. Após a divisão do reino que se dera com Roboão, de Jeroboão no ano 931, até o cativeiro em Samaria no ano 722, se passaram 209 anos. Os 19 reis que permearam o reino do norte e reinaram, todos eles foram reis que não tinham a piedade, prevaricaram na idolatria, se inclinaram na imoralidade e passaram a adorar outros deuses. O sétimo desses reis tem por nome Acabe. O mesmo se tornou um idólatra, filho de Onri, e este mesmo rei se perverteu e não andara nos caminhos de Davi. Acabe é um homem que levantou ídolos e postes de Azerá, e o mesmo passou a adorar outros deuses, deuses de Baal. Ele se casa com uma mulher de Sidom, filha de Etibaal, a saber, Jezabel. Essa mulher também uma idólatra que trouxera outros deuses ao reino do norte. A nação de Israel estava em um caos, em uma apatia, em uma apostasia, entregue à idolatria. Mas Deus sempre levanta um profeta. Vou repetir. Mas Deus sempre levanta um profeta. Deus vai levantar um profeta. O seu nome é Elias, de uma família desconhecida, de uma cidade desconhecida, de um lugar desconhecido, mas é ele que Deus levanta para usar nessa terra. O que eu quero lhe dizer é que Deus está levantando uma geração, talvez de um lugar esquecido, de um lugar não conhecido, talvez de uma família não conhecida, e isso é profético. Deus está levantando uma geração para denunciar o pecado. Para saber quem é esse Elias, Acasias, ele cai do seu quarto, do 12º andar, e quando ele cai ao chão, ele se quebra por inteiro, sobe em uma cama e diz aos mensageiros: vão até Baal Zebub, o deus de Ecrom, e pergunta para os profetas de Baal se eu vou viver ou se eu vou morrer. Os mensageiros de Acasias foram. No meio do caminho Deus falou com Elias. Elias dissera aos mensageiros: porventura não há profeta em Israel para consultar os profetas de Baal em Baal Zebub, o deus de Ecrom? Volte e diga para Acasias que da cama que ele subiu ele não desce,
ele vai morrer. Eles voltaram e disseram: Acasias, nós já voltamos. Acasias disse o que os profetas disseram. Nós não consultamos os profetas de Baal. Apareceu no meio do caminho um profeta, e o mesmo dissera: porventura não há profeta em Israel, para consultar os profetas de Baal em Baal-zebube, o deus de Ecrom. E ele dissera: a cama que tu subiu, dela tu não desce, tu vai morrer. Como é esse homem? Sua barba é comprida, suas vestes são simples, de pelo de camelo, e os seus cabelos são compridos. Permita-me parafrasear: chama a funerária, chama os meus filhos. Por que Acasias? Porque quem disse é um profeta que Deus levantou, e o seu nome é Elias. Deus está dizendo essa noite: estou levantando alguém. Vou repetir: estou levantando alguém de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas eu te levanto para te usar nessa terra. Deus levantara Elias, e Elias dissera: segundo a minha palavra, no decorrer dos anos não cai chuva e nem orvalho. Baal era um deus da fertilidade. Quando Elias se levanta e diz: não vai chover, o que Deus está dizendo por intermédio de Elias é: se eles acreditam em Baal, não vai chover no decorrer dos anos, porque eu vou ensinar quem é o Deus que manda nessa nação. Vou repetir: eu vou ensinar quem é o Deus que manda nessa nação. Enquanto o mundo faz festa, clamam aos seus deuses, a igreja sabe quem é o único Deus verdadeiro que manda e é digno de ser adorado. Não vai chover no decorrer dos anos. Elias, esconda-te no ribeiro de Querite. Deus jamais te levará para um ambiente onde Deus já não o tenha preparado. Deus jamais te levará para um ambiente sem que antes já o tenha preparado. Não vai chover na nação, mas no Querite tem água. Não vai chover na nação, mas no ambiente que eu te levo, eu vou cuidar de você. Não vai chover na nação, mas o ambiente que eu te preparei, é lá que eu vou prover, é lá que eu vou cuidar. Se Deus te escondeu, glorifique Ele essa noite, porque é neste lugar que você vai receber os cuidados de Deus. Existem aqueles que Deus esconde, mas existem aqueles que se escondem de Deus. Bom é ser escondido por Deus. Salmos 27, verso 5: Senhor, na adversidade me esconda nos seus pavilhões. Salmos 31, versos 20: Senhor, me esconda no secreto da tua presença. Salmos 17, versos 8: guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos, e me esconda nos teus secretos, debaixo da sombra de tuas asas. Salmo 64, versos de número 2: Senhor, me esconda no secreto dos seus conselhos. Se Deus te escondeu na tua presença, se Deus te escondeu debaixo de suas asas, sinta-se seguro essa noite. É neste ambiente que Ele vai cuidar de você.
Elias recebe água do Querite, mas falta pão e falta carne. Mas Deus não te leva para um ambiente sem que antes lá Ele já não tenha preparado o sustento. A palavra Querite em hebraico significa cortante. Porque Deus me leva para o Querite e me esconde? Deus não pode te apresentar sem que antes Ele não tenha te escondido. E Querite é cortante. Eu te levei para esse Querite e te escondi para podar. Te levei nesse Querite para te modelar. Te levei nesse Querite e te escondi para te tornar no padrão que eu quero, para depois te colocar de pé e te enviar. Falta água no Querite? Não, mas falta pão e falta carne. Ninguém foi levar pão, ninguém foi levar carne, mas fique tranquilo, se os homens não fizerem, Deus tem recursos sobrenaturais. Vou repetir, se os homens não fizerem, se prepare, Deus tem recursos milagrosos para cuidar de ti nesse Querite. Deus pode usar a natureza. Se o profeta não obedece, Números 22, 28, a jumenta profetiza. Jonas 1,17, se o profeta não obedece, Deus usa o peixe para obedecer e engolir. Mas se ninguém quiser dar glória, e se ninguém quiser clamar, fica tranquilo, Lucas 19 versos 40, Deus faz as pedras clamar. Se você não quiser dar glória, não tem problema, Deus está levantando alguém aí do teu lado, para adorar a Ele. Não entendi, pregador, eu vou te explicar. Se eu te levei no Querite, eu cuido dos recursos para te sustentar dentro dele. Eu conheço uma mulher que tinha por nome Joquebede, esposa de Anrão. Faraó dera um decreto: quem tiver filho do sexo masculino entre os hebreus, as parteiras matem. Em tempo de crise, nenhuma tribo quis ter filhos. Quem é espiritual vai pegar. Em tempo de crise, muita gente deixou de gerar. Em tempo de crise, muita gente deixou de fazer. Em tempo de crise, muita gente deixou de gerar. Naftali, Zebulon, Simeão, Judá, Asser não quer gerar. Rubens não quer gerar. Mas em tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. Eu vou repetir, ouvi um glória a Deus aqui atrás. Em tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. Se eles não querem gerar, Anrão e Joquebede disseram: geramos nós. Se ele não quer fazer, faça você. Se ele não quer dar glória, dê por você e por ele. Se ele não quer santificar, santifique você. Nove meses depois, ela deu luz ao menino. Colocaram nas águas, nas margens do Nilo, as mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças. É a mesma água que Deus vai usar para colocar o cesto no palácio. Alguém pegou aqui? As mesmas águas que Faraó usava para matar as crianças. Quem gera em tempo de crise, Deus muda o curso das águas para te colocar aonde Ele quer. Mas é sobre isso que eu quero falar. Quando gerou o menino, esconderam ele. Quem Deus esconde, só sai de lá depois que Ele tira. Mas tem aqueles que querem esconder quem Deus levantou para se apresentar. Esconderam por 3 meses.
De repente um menino dá um grito. A filha de Faraó viu o menino. E ela perguntou para Miriam: não precisa nem postar quando você gera. Alguém vai perguntar quem gerou. Quem é a mãe do menino? Miriam disse: eu conheço. O nome dela, Joquebede. Se quiser te levo lá. E sim. Quando levou, ela disse: se tu der de mamar para o menino, se prepara para dar glória, eu te dou um salário. Se não pegou, eu explico. Escravo não tem direito a salário. Mas quando você é gerado segundo Deus, escuta, quando você gera em tempo de crise, Deus levanta até o ímpio para abençoar. Deus está levantando alguém com recursos essa noite para financiar o que tu gerou em tempo de crise. Está no querite, não murmure. Deus vai usar corvos. Ouvi um glória aqui. Está no querite, Deus tem meios estratégicos. Ontem eu ouvi que da boca do peixe a moeda. E o pastor pregador disse: o recurso veio de baixo, mas para Elias o recurso veio de cima. O céu está dizendo: estou trazendo recursos para o teu querite, vou te sustentar. Se eu te escondi, eu cuido. Elias é sustentado no querite, mas quando Elias olha, a água está baixando. No outro dia, a água está baixando. Aí tu está ficando preocupado. A água está baixando. Mas receba essa palavra. Se foi Deus que te escondeu, antes que as águas do querite baixem e sequem, eu te levanto e te envio. Tu não entendeu? Antes que as águas se sequem, a voz de Deus, ela vem no teu querite para dizer: te coloco de pé, te tiro daí e te mando para Sarepta. Todo cristão, todo obreiro, todo diácono, todo evangelista, todo pastor tem 3 fases na tua vida cristã. A primeira é Deus te esconder. A segunda é Deus te levantar. Deus disse: levanta-te, Elias, e vai até Sarepta. Quando ele chega nos portões de Sarepta, tem uma mulher, e essa mulher está pegando lenhas para fazer a última refeição. Elias disse a ela: mulher, dá-me um pouco de água, pão e bolo para eu comer. Oh, homem de Deus, se tu soubesse o que tem na minha despensa. Por causa dessa glória eu vou explicar algo. Tem muita gente que pensa que tem e não tem. Mas tem aqueles que pensam que tem, mas já perdeu. Mas tem alguém aqui nesse ginásio que pensa que não tem, mas tem. Saul pensava que tinha, soberbo, orgulhoso. Quando precisou da presença, não tinha. Sansão até tinha, mas quando pensou que tinha, já tinha perdido. Mas conheço uma mulher nesse ginásio que pensa que não tem, mas tem um pouquinho. O que ela tem? Um pouquinho de farinha.
um pouquinho de azeite. Ai, Jesus, se tu tiver um pouquinho de farinha, se tem farinha tem trigo, se tem trigo tem pão, se tem pão tem palavra, se tem palavra tem azeite, se tem azeite tem o Espírito Santo. Se tiver um pouquinho, é com isso que eu vou fazer grandes coisas. O que Deus está nos dizendo em Sarepta: se tiver um pouquinho, é com este pouco que eu vou executar grandes coisas. Deus usa ferramentas insignificantes para executar os seus grandes planos, para que a glória seja dele e não do homem. O que tu tem na mão, Davi? Uma funda. É insignificante. A funda é tua. Obedecer é contigo, mas derrotar o gigante é com ele. O que tu tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Somente toca. Obedecer é contigo. Abrir o mar é comigo. O que tu tem na mão, Josué e sacerdotes? Nós temos buzinas. Só toca, só dá glória, só dá aleluia. Derrubar Jericó é comigo. O que tu tem na mão, Sansão? Uma queixada de jumenta. Aí não dá. Só me obedece. Derrotar 1000 homens ainda é comigo. Deus usa funda, buzina, pão de cevada torrado, vara, cajado. Aí Paulo diz: Deus usou as minhas cadeias para contribuir no Evangelho. Tu não entendeu? Eu explico. Deus pode usar a tua aflição, a tua luta, a tua dor, para por intermédio de ti fazer grandes coisas. Primeiro Deus esconde, depois Deus levanta, e agora se apresenta a Acabe Elias. Quando Elias vai se apresentar a Acabe, ele encontrou um obreiro por nome Obadias. Trabalhava para Acabe, mas era um homem com um coração puro a Deus. Igreja brasileira, guarde isso que esse pregador está dizendo no ano de 2023, e que essa minha fala alcance igrejas de todo o Brasil. Obadias disse a Elias: Acabe quer matar os profetas, mas eu escondi 50 e 50. Você vai dar glória daqui a pouco. E eu estou cuidando deles com água e pão. Mas enquanto profetas verdadeiros são escondidos e guardados, só tem falso, porque tem púlpito que sustenta. Não estou preocupado se tu vai dar glória ou não vai. Vou repetir. Tem verdadeiros que não são tão conhecidos, não tem seguidores, mas são os verdadeiros escondidos por alguns Obadias, como essa igreja há 108 anos, que continua sustentando os verdadeiros. Mas o texto diz que Jezabel sustentava 400 de Baal e 450 de Azera. Só tem falso, porque em púlpitos de Jezabel tem alguém o sustentando com piques, tem alguém sustentando com cachês. Para cada 450 falsos, eu pensava que Deus tinha um verdadeiro.
Mas Deus tem mais 7.000 que Ele escondeu. Eu vou fazer uma pergunta: tem alguém desses 7.000 aqui? É melhor estar escondido por Deus, com pão e água, do que sustentado por Jezabel, pela imprensa suja, pela mídia suja. Deus ainda tem profetas verdadeiros que não se venderam. Enquanto tem alguém financiando os falsos, Deus me trouxe para dizer: estou cuidando dos verdadeiros, estou guardando os verdadeiros. Oh, aleluia! Elias se apresentou a Acabe, e Acabe disse: és tu perturbador de Israel? Elias diz: não, senhor, não sou perturbador de Israel, eu sou perturbador de ti, da tua casa. O ódio contra a igreja brasileira tem crescido, mas a igreja brasileira não está perturbando o Brasil. Nós estamos perturbando os Acabes da imprensa, o marxismo cultural, as Jezabels que se levantaram. Deus ainda tem os verdadeiros. Cadê os perturbadores? Vou perguntar de novo, não me confunda com pregador gospel, não. Não me confunda com pregador triunfalista, modinha, não. Vou perguntar de novo, cadê os perturbadores? Vamos fazer o seguinte, Acabe. Acabe disse: vamos para o Monte Carmelo. Chama lá os profetas de Baal e de Azera. E eles vieram, pegaram o novilho, cortaram, despedaçaram, colocaram sobre a lenha. Elias falou: peraí, não põe fogo não, vamos ver qual é o Deus que tem fogo. Acabe, vamos ver quem é o Deus que tem fogo. Desde manhã até o meio-dia, os profetas de Baal começaram a gritar. E Elias está olhando, dizendo: grita mais alto, porque eles não ouvem. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pé, mas não anda. Tu tem que pegar na mão e carregar. Mas o Deus que eu sirvo carrega o universo aqui. Grita mais alto. E os profetas de Baal começaram a se cortar, pular, gritar, pular, gritar. Não trouxe fogo. Aí Elias chegou: posso agora? Agora é minha vez. O que me chama a atenção é que ele pegou um altar que estava destruído. Os nossos pais, aqueles que vieram em um navio Clemente, debaixo de uma profecia, deixaram tudo na Suécia, foram morar no porão de uma igreja batista, e lá eles falavam em línguas estranhas, foram expulsos de lá,
mas saíram para incendiar o Brasil. Aquela geração levantou altares. A geração desses pastores que aqui estão preservaram esse altar de Deus. Mas essa geração não pode destruir altares. Quando eu vejo Elias reconstruir o altar, eu lembro de duas coisas. A primeira, se tem um altar quebrado, é porque um dia ali passou um adorador. Mas se tem um altar destruído, é porque uma geração que veio depois, que não respeitou a geração passada, esqueceram do altar. Mas Deus está levantando alguém, eu disse, que vai continuar levantando altares a Deus. Para receber fogo de Deus, toda atenção é pouca. Pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou dizer agora. Fala para esse crente do lado não te incomodar. O segredo para receber fogo não é reconstruir o altar. Reconstruir o altar é necessário. 12 pedras ele vai reconstruir. O segredo é quando ele vai escavar em volta do altar. E ele escava uma vala com profundidade. Quero lembrar os senhores e senhoras, não chove faz 3 anos. Quando tinha chuva em Israel, era uma vez por ano. A água já era escassa. Se não chove faz 3 anos, a água vale mais que ouro. Quando Elias escavou, eu entendi. Nosso Deus só responde da eternidade se tiver profundidade. Os falsos até copiam, gritam, pulam, esperneiam, uns até se cortam. Mas por que não recebe fogo? Porque são plágios, mas não tem profundidade. Tu vai dar aleluia daqui a pouco. Elias disse: traga-me um cântaro de água. A água vale ouro. Joga no buraco que eu fiz. É desperdício. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Joga. Traga mais um cântaro. Já tinha gente murmurando, falando mal. É desperdício. Joga no buraco. Traga mais um cântaro. Joga no buraco. Traga o quarto. Quando vai trazer, fogo de Deus desceu. Só que o fogo não veio no altar, lambeu a água da vala. Segura. Fogo com água. Se tem água é porque tem profundidade. Fogo com água subiu vapor. Se tem vapor tem fumaça. Dá uma olhadinha lá fora. Tá vendo alguma coisa? Tô não. Quem não tem profundidade e acha que tudo é desperdício e não investe, a visão é ofuscada e não enxerga o que Deus tem. Volta lá de novo, rapaz. Voltou 7 vezes. Na última ele entendeu. Voltou correndo. Se tem profundidade e tem água e vestimento, fogo com água tem vapor. Se tem vapor tem fumaça. Se tem fumaça tem nuvem. O que tu vê? Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal. Deus está trazendo avivamento. Deus está trazendo chuva. Deus está trazendo de volta. Só quem tem profundidade essa noite. Quanto maior a profundidade,
maior a resposta da eternidade. E o povo, só o Senhor é Deus, 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 só Ele é Deus. Elias saiu de lá, caminhou por um caminho no deserto de Berseba. O homem que fez fogo de Deus descer está pedindo a morte debaixo de um zimbro. O texto diz que veio um anjo, diga bem forte, um anjo. Não diga o anjo, diga um anjo. Colocou a comida na cabeceira. Ele comeu, deitou e dormiu. Por quê? Porque o evangelho coach, sem renúncia, é o que dá comidinha na cabeceira. Tu come, daqui a pouco está dormindo de novo. Não tem sustentação. Evangelho que não fala de pecado, de céu, de inferno e de arrependimento, é comidinha de fast food na cabeceira. Evangelho sentado no banquinho com 7 segredos para receber a vitória, é comidinha na cabeceira. Por isso que tem alguém dormindo aqui. Mas o texto diz que veio agora o anjo. Não colocou na cabeceira não. Tu vai comer. Quando ele comeu, com a força daquela comida, com a força daquela comida, com a força daquela, só o evangelho faz isso, com a força daquela comida, há 108 anos, com a força desta comida, Assembleia de Deus, com a força dessa comida, podemos caminhar até o arrebatamento da igreja. Me aguenta 10 minutos, diga amém. Até porque você cantou bastante. Se aguenta, diga amém. Só que Elias agora ele entra em uma caverna no Horebe. E ele lá dentro diz: estou sozinho, não tem ninguém comigo. Eu vou te dar aqui 3 coisas para você sair da caverna. 3 coisas para você nunca entrar nela. Ou 3 coisas para você nunca voltar mais lá. Deus veio e falou com Elias. Não tenho mais tempo. Você conhece a história. Veio fogo, veio tempestade, agora veio a voz suave. E a voz disse: Elias, o que tu faz aí dentro? Eu vou perguntar de novo. Ô Elias, lembra que eu te escondi? Que eu te levantei, que eu te apresentei. O que tu faz aí dentro, Elias? Eu ainda tenho muito para fazer através de ti do lado de fora. Tu vai ungir, diga ungir, diga mais uma vez ungir. Aquela pregação coach que diz que tem alguns ungidos na igreja, os outros não são, é mentira. Ungido no Antigo Testamento eram reis, sacerdotes e profetas. Mas no Novo Testamento, todos que têm o Espírito Santo são ungidos por Ele. Mas e aquele negócio de transferir unção? Heresia. Não existe transferência de unção. A palavra ungir tem a ver com escolha. Jesus ou ungido ou escolhido. Então Deus disse: Elias, tu vai escolher, tu vai ungir Jeú como rei de Israel, Azael como rei da Síria, e Eliseu filho de Safate em teu lugar. Talvez tu não entendeu. Ungir Jeú como rei de Israel é escolher quem é teu líder. Escolher Azael como rei da Síria é definir quem é teu inimigo. Ungir Eliseu
é escolher quem vai caminhar com você. Aqui vai para essa geração de jovens e adolescentes. Prega bem, canta bem, é minha referência. Tua referência é teu pastor, rapaz. Tua referência é quem ora por você de madrugada, enquanto o pregador que você tem por referência está dormindo e não lembra de você. Tua referência é quem te dá conselhos. Tua referência é o teu pastor que cuida e te alimenta. Sabe por que tem jovens que querem ser pregadores, perdidos no mundo gospel, sem se achar? Eu explico. Porque deixaram o teu pastor de referência para ter qualquer um que prega por aí. Sim, podem ser homens de Deus, mas a tua liderança é a tua referência. Defina hoje quem é tua referência, mas defina hoje quem é teu inimigo. Dá tempo até de apagar aí no Instagram. Dá tempo de escondido mandar aí no direct. Fala para ele que tu é crente, menina. Fala para ela que tu é crente batizado na Assembleia de Deus, rapaz. Quem é teu inimigo que num culto como esse não te faz dar glória a Deus? Se você definir hoje quem é teu líder, quem é teu inimigo, e defina hoje quem é teu companheiro. Se ela não fala do mesmo céu, se ela não fala dessa palavra, não dá para caminhar do lado. Se esse rapaz que tu anda não fala de coisas espirituais, não ama a Deus, dá tempo de cortar laços. Defina hoje quem é por você, teu pastor, quem é contra você, teu inimigo, e quem é com você, teu companheiro. Elias saiu da caverna e Eliseu está atrás dele. Estou terminando em 5 minutos. Elias foi para Betel. Betel é o lugar de encontrar Deus. Eliseu foi com ele. Saiu de lá e foi para Jericó. Eliseu foi atrás dele. Saiu de lá para Gilgal. Eliseu foi atrás dele. Saiu de lá e foi no Jordão. Eliseu foi atrás dele. Gilgal é lugar de preparação. Betel, lugar de encontrar Deus. Jericó, lugar de conquistas. Primeiro ele te prepara, depois você tem encontros, experiências com ele, para depois conquistar. E agora, para tu não ficar se achando muito, Jordão no hebraico é aquele que desce. Depois de conquistas, desça e entenda que quem faz é ele. O Elias pegou a capa, bateu no Jordão, o Jordão abriu. O texto diz que ele e Eliseu foram para o outro lado. Do lado de cá, tem aqueles que acompanhavam de longe, diz o texto. Diga bem forte, acompanhavam de longe. Eram 50 profetas, mas acompanhavam de longe. Quem acompanha de longe nunca vai saber o que está acontecendo do outro lado. Do outro lado, Elias disse: Eliseu, pede o que tu quer. Estabeleça prioridades espirituais. Eu quero porção dobrada. Não, eu quero porção dobrada. Quando Elias é tomado em carros de fogo e levado em um redemoinho, ficou a capa. Quem acompanha de perto vai deixar de viver as experiências dos Elias e vai começar a vivenciar as próprias experiências com Deus. Sabe por que você só conta experiências dos outros? Porque tu acompanha de longe. Mas se tu acompanhar de perto,
tu vai vivenciar experiências marcantes e maiores com Ele. O Eliseu agora é ele que bate nas águas. Jordão abriu, do outro lado, os 50 estão lá. Os infelizes não acompanham de perto, acompanham de longe e quer saber tudo o que acontece do outro lado. E eles perguntaram: cadê Elias? Deus já levou. Uma hora vão perguntar: cadê aqueles perturbadores? Cadê aquela voz profética? Cadê aquele crente do glória a Deus e aleluia? E o Eliseu disse: Deus o levou. Eles disseram: nós não acreditamos não, porque quem acompanha de longe é meio incrédulo. Aí eles disseram: cadê o Elias? Deus o levou. Eles disseram: nós não acreditamos não, nós vamos procurar. O Eliseu falou: então procura. Só dá glória se entender e eu encerro. O texto diz que esses 50 que acompanhavam de longe saíram procurando por 3 dias. Quantos dias? Só dá glória se pegar agora. Quem acompanha de longe fica procurando domingo pela manhã por 3 dias e se perde em Emaús. Mas quem acompanha de perto vai ouvir o que os outros não ouviram. Maria. Só esse lado, diga bem forte: só o Senhor é Deus. Esse lado responde. Agora aqui responde. Aqui diz: Ele é santo. Santo é o Senhor. Ele é. Santo, santo, santo é o Senhor.